Olá, bom dia aos amigos da TV 247. Chegou março, hoje é dia 1º de março de 2020. Nosso querido Thiago dos Reis, do Plantão Brasil, está sempre aqui com a gente também. E é muito bom poder falar com os dois nesse domingo e com toda a comunidade. Thiago dos Reis, bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Antenor. Bom dia, Bom pessoal do dia. 247. Também é alegria estar aqui de novo. Sempre que eu posso, estou aqui. Só chamar que eu venho. Ontem foi divulgado um indicador na China muito grave, muito sério. Ó, a produção industrial chinesa teve a maior queda já registrada desde que esse índice começa a ser medido, que é o PMI, que é a intenção de compra industrial. Quando está em 50%, já indica uma situação quase que de contração. Caiu para 35%, ou seja, é muito baixo para o padrão chinês. A China caiu muito. Então, eu acho que a gente tem uma crise financeira que vai se agravar, vai se acentuar. E aí, Thiago, você falou o seguinte, olha, isso aí pode afetar o Brasil, o Bolsonaro, etc. E tal. Mas ele chega e fala o seguinte, não, olha, veja bem, a culpa não é minha, tem uma crise internacional. Ele é muito habilidoso em apontar desculpas. Você acha que a população vai acreditar sempre no Bolsonaro? A esquerda vai perder, e como você sempre fala muito sobre comunicação, a esquerda vai perder o bonde da comunicação nesse caso? Como é que você está vendo isso? Já vejo que já está perdendo o Bolsonaro. A mídia protege o Bolsonaro. É só ver que quando começou a bolsa a cair na quarta-feira, toda a mídia falou, por causa do coronavírus, a bolsa brasileira cai. E não é só o coronavírus. Todo mundo sabe que um dia antes o Bolsonaro ameaçou um golpe. Ele compartilhou o vídeo lá do golpe. Foi isso que fez a bolsa despencar. A gente vai falar sobre o impeachment e sobre o caso Adriano, mas eu queria, só para complementar o que você falou, trazer uma matéria que vai ser manchete hoje aqui no 247, que é uma entrevista do Eduardo Moreira, economista. Ele está dizendo, Eduardo Moreira, comunicador, enfim, youtuber, nosso amigo, ele está dizendo, maior incerteza do Brasil não é o impacto do coronavírus, e sim o fechamento do Congresso por Bolsonaro. Ele fala, o que é um risco político maior? Dois casos de uma doença ou um presidente que ameaça fechar o Congresso Nacional? Exato. Eu não tenho carro, eu ando de Uber, eu vou falar com o Uber. Eu pergunto, quando alguém anda de Uber, de táxi, pergunta quantos eles ganham. Você vai ver a miséria que eles ganham, tá todo mundo ruim. O incrível é que os Ubers, eles estão sempre comprando a narrativa do Bolsonaro. Eles estão ferrados, eles ganham pouco. Tem um cara que falava, trabalhei hoje 8 horas, vou tirar no fim do dia R$ 50 no máximo. E o cara compra a versão do Bolsonaro para tudo. Ele acha que o Bolsonaro está correto e que ele está otimista com a economia, pensando, não, mas o Bolsonaro vai melhorar. Isso aqui é o incrível. Isso é que é o mais incrível, isso é que é o mais louco, é quase surreal, né? Você imaginar que uma pessoa tão pouco qualificada consiga manipular tanta gente. Ontem o PT lançou uma campanha nas redes sociais e que tem a ver com o tema abordado pelo Antenor também, que é exatamente a questão da deterioração social. Está aqui, ó. A elite brasileira não está preparada para aceitar a inclusão social, diz Lula. Quando eu cheguei na presidência, as pessoas passaram a poder viver dignamente, a ser respeitadas, tomar café de manhã, almoçar e jantar. As pessoas podiam ir nos parques passear, as pessoas podiam ir no teatro, as pessoas podiam ir em restaurante. A empregada doméstica comprava na sexta-feira a prestação, o mesmo perfume que a patroa comprava. A elite brasileira não está preparada para aceitar a inclusão social. Vamos lá. Tiago, o que você achou dessa peça aí? Você acha que isso funciona ou não funciona? Como é que você avalia isso? Funciona, mas tem que fazer milhares de vídeos desses por dia. Não adianta. Olha o pessoal da direita. Cada deputado estadual, federal tem vários assessores trabalhando em memes, em vídeos. O vídeo que o Bolsonaro compartilhou lá, conclamando o golpe, convocando o pessoal para o golpe, foi feito pelo diretor de publicidade e propaganda da Embratur. Então a gente paga com dinheiro público, profissionais da área, que fazem vídeo e parece que é vídeo feito por um apoiador. E aí são milhares desses produzidos por dia. Excelente esse vídeo do Lula, mas tem que ter uns 1000 desses e jogar no WhatsApp e jogar em tudo que é lugar. Mas você não acha, Tiago, que é muito oficial, por exemplo? É um vídeo, parece aquele vídeo de... Eu até achava que... Parece vídeo de campanha de TV, né? Quando eu recebi esse vídeo,
eu perguntei para a pessoa que me mandou, falei, bom, isso é uma peça de propaganda que vai passar na TV, horário político? Não, é uma peça que a gente fez para as redes sociais. Não me pareceu um vídeo de redes sociais, me pareceu um vídeo de marqueteiro para a televisão. E aí eu fiquei com essa dúvida mesmo. Sim, o vídeo do Bolsonaro tem alguns vídeos que parecem mais de marqueteiro, como esse convocando ao golpe, parece mesmo um pouquinho mais profissional, mas eles têm muitos vídeos que parecem que foram feitos por apoiadores, assim, voluntários, mas são todos, quase todos, feitos por profissionais. Mas o Bolsonaro, ele sempre apela para a emoção. Pode ver, ele fala, eu quase morri pelo país, aí tem aquela musiquinha, e o PT ainda não está pegando isso, mas é um caminho, está indo. O mais importante do que o vídeo, a qualidade do vídeo, é quantas pessoas vão ver o vídeo, é a rede de distribuição. E isso o Bolsonaro tem. O vídeo dele, qualquer porcaria que ele faça, pode parecer que foi feito para a TV ou não, vai chegar em milhões e milhões de pessoas. A do PT, média daqui a uma semana, quantas pessoas viram esse vídeo, a gente vai ver que é um número 100 vezes menor, que não tem a rede de distribuição. E às vezes um vídeo desse curto, por exemplo, eu falando, ou você, ou qualquer outro youtuber falando por 2 minutos, surte um impacto 100 vezes maior do que uma peça publicitária dessa que se gastou milhares de reais para fazer. Como chegar nos Ubers, na sua opinião? Como chegar nas pessoas que são propagadoras e distribuidoras de informação? O Bolsonaro chegou nos Ubers criando centenas ou milhares de grupos de WhatsApp e colocando os Ubers. Tem um grupo, por exemplo, Trânsito São Paulo, Trânsito Maceió, Trânsito não sei o quê. Aí ele coloca vários motoristas, taxistas, Ubers nesse grupo, e quando você vai ver os criadores do grupo, são números dos Estados Unidos, ou seja, é gente profissional ali que criou o grupo, colocou números que tirou de algum lugar, e aí vai propagando coisas pró-Bolsonaro e contra o PT pouco a pouco ali no grupo. E muita gente que está no grupo, 90% das pessoas que estão nesses grupos, nem sabem disso. Eles estão lá e eles vão recebendo material pró-Bolsonaro e antipetista, e sempre a narrativa do Bolsonaro vai para eles. Quase toda vez que eu pego um Uber, muitas vezes eles estão com um GPS, e vai aparecendo em cima no celular deles a notificação. Aí você vai vendo um grupo, outro grupo, outro grupo. Eles estão em vários grupos de WhatsApp. E nesses grupos, é o que eu falo, o Bolsonaro tem centenas, né, dezenas de milhares de grupos. Eram 10 a 15 mil em 2018. E quem falou isso foi ele, não é estimativa minha. Ele falou que tinha mais de 10 mil grupos. Hoje deve ter bem mais. Tem inclusive um vídeo que ele fez pouco antes da eleição que ele mostrava lá o disparo para vários grupos. Ele tem esse vídeo. Ele se vangloriava disso. Né? Aqui, ó, a Sônia Nascimento está falando, embora com muitas faces, senti muita impessoalidade nesse vídeo. Também achei estranho, porque a gente está falando no vídeo, né, da degradação social do governo Bolsonaro. Né? E aí você tem pessoas pobres, simples, mas com aquele olhar feliz, assim, muito de propaganda. Parece propaganda antiga mesmo, eu tive essa impressão, mas enfim. Eu queria mostrar para o Tiago o artigo de hoje do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, foi quem articulou, comandou e conduziu o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje, ele logo quando saiu aquele vídeo da Vera Magalhães lá, o que fez o Fernando Henrique? Ele sinalizou que ele poderia vir a apoiar um processo de impeachment. O Fernando Henrique escreve um artigo por mês. É sempre no primeiro domingo de cada mês. Hoje é domingo e é 1º de março. Então tem artigo do Fernando Henrique. E ele se manifestou contra o impeachment do Bolsonaro. Ele fala assim: falar de impeachment seria no mínimo arriscado. O país viu 2 presidentes eleitos serem atingidos. Não é simples, desgasta, deixa mágoas. Pois é, Fernando Henrique, deixou uma ferida profunda o golpe que você comandou. Mais ainda, por trás da votação no Congresso, no impeachment existe sempre um movimento popular que não se vê no momento. Melhor nem cogitar prematuramente. Tiago, a esquerda não abraçou o impeachment, embora todo mundo saiba que houve um crime de responsabilidade do Bolsonaro, e agora a direita também desembarca e o Bolsonaro vai ficando. Como é que você vê isso aí? Bom, primeiro, o Fernando Henrique ele é um zero à esquerda. O Fernando Henrique não deixou saudade para ninguém. Mesmo a direita que votou nele, que votava na ESO, migrou para o Bolsonaro e já não gosta mais dele, do PSDB. Mas, realmente, isso só mostra que o bonde do impeachment passou e a esquerda não embarcou nesse bonde. O bonde passou. Agora, a própria direita, o pessoal que falava, vou impeachment, impeachment, já está murchando, murchando, murchando. O Bolsonaro e a mídia vão falando sobre outros temas. Agora vai falar do coronavírus e o impeachment ficou para trás. A esquerda perdeu o bonde. E, de novo, tinha que ter lá ido, feito um escarcéu, apresentado um pedido de impeachment, falado, Rodrigo Maia, se você não aceitar, você é cúmplice e tudo mais.
não fez. E, não é a primeira vez. Quando o Bolsonaro mostrou aquele vídeo das hienas do STF, todo mundo falou de impeachment. Aí, na mesma semana, o filho dele falou de um novo AI-5, todo mundo falou de impeachment, e a esquerda deixou. Aí, eu lembro quando o Carlos Bolsonaro pegou as provas do caso Marielle, lembra disso? Todo mundo falou de impeachment. No dia seguinte, impeachment, impeachment, impeachment. A esquerda perdeu o bonde. Então, vai passar 1000 bondes do impeachment e a esquerda fica olhando. Tiago, você vai apresentar um pedido de impeachment do Bolsonaro? Você disse que você poderia apresentar, você mesmo. Se ninguém da esquerda apresentar, eu tenho um amigo advogado, eu já falei com ele, você redige, a gente vê todos os crimes dele, faz bem certinho. Você redige, a gente vai lá em Brasília e protocola. Fizemos. Ninguém fez, a gente fez. Pelo menos está feito. Não vai ter voto, o Maia não vai aceitar. A nossa parte está feito. Até um dia eu vou contar para os meus netos. Eu tentei, nós tentamos, a comunidade aqui do 247, do meu canal pessoal, tentamos, fizemos. Porque é melhor perder tentando lutar do que perder só olhando o Bolsonaro cada vez mais e mais contra a democracia. E se a esquerda tivesse um sistema de comunicação bom, dava para pressionar bem o Rodrigo Maia. Exatamente. Dava para ficar em cima, para ele aceitar, para ele abrir uma investigação. Faça isso, Tiago, você vai ter total cobertura aqui. A Valéria diz, será que o que falta à esquerda é coragem? Só se entra com pedido de impeachment se houver garantia de ganhar? Não, o Tiago está dizendo o seguinte, que se entra, inclusive, para registrar historicamente. Porque o que a sociedade brasileira está passando é o pior exemplo de todos, dizendo o seguinte, aquele cara que está aí, ele pode cometer os crimes que quiser, porque ninguém vai fazer nada. Sabe por quê? Porque ele está ferrando os pobres. Então, e olha, é um duplo incentivo. Primeiro é o seguinte, o político que se dá bem é o que ferra os pobres. Porque mesmo quando comete crime, ele é blindado pela imprensa, ele é blindado pelo Fernando Henrique Cardoso e, curiosamente, ele também é esquecido pela própria esquerda. Aí aparece aqui a Janaína Pascoal dizendo que ele está com a fórmula para ser derrubado. A própria Janaína está dizendo que ele pode cair. Não, o Adriano, as ligações dele com o Bolsonaro vêm de muitos anos. Muita gente não sabe, mas em 2003, o Adriano e o Fabrício Queiroz são juntos acusados de assassinato. É um inquérito que está há 17 anos em investigação, aí somem provas, somem testemunhas, e até hoje não foi oferecida a denúncia, não começou o processo. Mas os dois, cúmplices de um suposto assassinato. Então, desde 2003, o Adriano tem uma ligação muito forte com o clã Bolsonaro. Aí o Adriano morre, o pessoal da esquerda começou a pensar, foi o Bolsonaro que matou. Eu fui o primeiro a levantar a tese, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou desesperado com a morte do Adriano, por isso que ele começou a falar em golpe, o general Helena começou a radicalizar, porque não estava nos planos, o Adriano não ia delatar o Bolsonaro de jeito nenhum, ele é um oficial treinado, assim como o Rony Lessa e o outro que matou a Marielle não delataram, ele também não ia delatar. Com ele morto, o que quer que apareça de prova, não tem mais o Adriano para negar e para tentar defender o Bolsonaro. E parece que vai aparecer muita coisa nas movimentações financeiras dele. Então, a gente tem que esperar e continuar falando sobre isso, porque não pode deixar cair no esquecimento, não. Olha aqui que interessante. Olha que legal, Tiago, esse seu comentário aqui. Tiago, faça isso, venha a Brasília, será meu hóspede, irei ao Congresso com você e levarei uma turma bem grande com a gente. Então, você já tem até hospedagem lá em Brasília para apresentar o pedido de impeachment do Bolsonaro. Isa Castro, o problema é que deixamos passar um boi e agora a gente fica abestado vendo passar a boiada. Rovai já deu nome a esse comportamento. É bundamolismo o nome que o Rovai deu. Andresa Rocha fala, perceba a relação da esquerda com o Bozo como uma relação abusiva de uma mulher com um homem. A mulher não vê saída. E ele sempre a põe como culpado. Achei muito interessante essa comparação aqui da Andresa também. Tiago, bom, os dois já falaram, então vou começar pelo Tiago e depois pelo Antenor. Como é que vocês veem essa questão? Não podemos ir para o impeachment por uma questão de estratégia, porque pode ser pior, é melhor a instabilidade, o caos, mas no caos a pobreza aumenta, os moradores de rua, está tudo piorando. A economia, o dólar indo para 5, a gasolina, enfim. Fala você, Tiago, devemos ter uma estratégia? Sempre tem que ter estratégia na política, é igual um jogo de xadrez, você pensa bem antes de mover uma peça, mas no caso do Bolsonaro, tem já um processo, a CPI das fake news, em que, com certeza, foi orquestrada pelo Rodrigo Maia, porque ele vê uma possível cassação de chapa, se acontecer depois
do fim desse ano, teria eleições indiretas, e ele ou um candidato dele ganharia. E tem elementos para isso, só depende do cacife eleitoral, do cacife do Rodrigo Maia na justiça eleitoral. Mas a esquerda não pode ficar pensando, o vice é ruim, isso só interessa ao Bolsonaro. Primeiro tira o Bolsonaro, tem o Mourão, a gente tira o Mourão, a gente tem que ir para cima deles, não pode ficar, não, vamos recuar porque o vice é o Mourão. Não. Ou fica de bundamolismo falando, deixa o Bolsonaro destruir o Brasil, porque o Mourão é pior. Ou a gente vai para cima, tira um. Saiu o Bolsonaro, o Mourão é ruim, tira o Mourão, tira, vamos para cima deles como um trator, passar por cima de todo mundo. Mas para isso tem que ter um sistema de comunicação, convencer principalmente as 42 milhões de pessoas que não foram votar, pegar o cidadão despolitizado e falar, temos que estar contra a extrema-direita, contra esses fascistas aí. O Mourão já deu sinais de que é fascista, ele falou em autogolpe antes da eleição, mas saiu o Bolsonaro, entrou o Mourão, o processo de cassação de chapa, CPI das fake news, continua. O Mourão pode ser cassado, porque ele é parte da chapa. Ele não seria vice-presidente se a chapa do Bolsonaro não ganhasse, com fake news e com todos os crimes cometidos. Mas o Mourão fez alguma coisa, impeachment do Mourão, cassação de chapa, tenta derrubá-lo também. E eu tenho certeza que o Rodrigo Maia, se o Bolsonaro cai, o Rodrigo Maia ia querer derrubar o Mourão, porque saindo o Mourão é eleição indireta. E o Rodrigo Maia, ele sabe que quem ganha uma eleição indireta, quem ganhou as 2 últimas no Brasil foi ele. E ele sabe que ganha ele. Tem coragem, né, de mexer com os militares? Tiago, agora está com você. Agora vamos falar sobre o Odebrecht, que é um tema que você queria mencionar. Né? Surgiu aí as provas de que houve manipulação no sistema MyWebDay. MyWebDay foi o sistema usado para um dos processos contra o Lula, que é esse processo do terreno lá do Instituto Lula. E agora até um perito da Polícia Federal falou que aquela questão foi falsificada. Você acha que esse tema também não foi bem abordado, não foi bem explorado? Mas, abrindo um parênteses aqui, Tiago, a imprensa conservadora fecha completamente os espaços, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse a respeito disso. Quando acusaram o Lula dessa propina aí, quando falava, o Lula é o amigo da lista do Odebrecht, e começou a falar sobre essa lista, isso era minutos e minutos no Jornal Nacional, todos os dias, então no final da horas e horas, Jornal da Record, SBT, Jovem Pan, Folha, Estadão, Veja, todos falando sobre a lista do Odebrecht, sobre o Lula receber propina e tudo mais. Aí agora vem as provas, um perito da Polícia Federal, do Sérgio Moro, vem e fala, não, mas a lista foi adulterada. Tem em todo o sistema, qualquer arquivo de computador tem um código chamado hash, que é como se fosse a impressão digital. Cada arquivo tem o seu. E a Odebrecht teve ficou um ano com esse arquivo. Quando a Odebrecht enviou para o Ministério Público Federal, ou seja, o senhor Deltan Dallagnol, os lavajateiros, não tinha esse código hash. Ou seja, sem impressão digital quer dizer que o arquivo foi adulterado. Ou seja, eles podem ter tirado nomes que interessavam a eles, ou até a Lava Jato, porque a gente sabe que eles faziam tudo em conluio, delatores com procuradores, e inserido nomes que também interessavam a eles. A gente sabe que nas relações tinha que incluir o Lula. Então, bem capaz que incluíram o nome do Lula ali, e a mídia fez o papel dela de fomentar o antipetismo baseado nisso. E aí, sempre que eu encontro um amigo bolsonarista ou antipetista, eu falo, olha, tem a Vaza Jato. Qual notícia contra o Lula e contra o PT você viu nos últimos 5 anos sem ser ligada à Lava Jato? Não tem nenhuma. São todas ligadas à Lava Jato. E aí, esse sistema do Odebrecht foi usado por muitas horas. E aí, quando se prova que é adulterada, não saiu nada, mas nem um segundo no Jornal Nacional. Não saiu nem notinha na mídia corporativa. E aí eu penso, a gente aqui da esquerda tem que compartilhar isso muito, muito mesmo, porque senão ninguém vai ficar sabendo. Eles fomentam o antipetismo e na hora que prova que o Lula é inocente em um caso, em outro caso, eles simplesmente ignoram completamente e fazem a população ficar com aquela mentalidade de não, o Lula é bandido, ele rouba, e não é isso. Então, a gente tem que compartilhar aqui, o sistema foi adulterado, as provas não valem, as delações foram... a Odebrecht também pagou 1,5 bilhão para os executivos para eles combinarem as delações. Então, as delações foram combinadas contra o Lula, contra o PT, para fomentar o antipetismo. Antenor, eu queria só passar uma última notícia que acabou de chegar aqui, que eu achei muito interessante. O filósofo Mangabeira Unger deu uma entrevista e falou sobre o Ciro Gomes. Ele foi um dos mentores do Ciro há muito tempo, ele é apoiador do Ciro Gomes,
e ele fala que o Ciro não é presidente por arrogância, porque o Ciro Gomes rejeitou a ideia de buscar uma aliança com o Lula e com o PT. Foi um erro, né? O Ciro quis se eleger no antipetismo e não, né, bebendo no legado do Lula. Você acha que se o Ciro tivesse tido uma outra estratégia de, olha, buscar aliança com o Lula, talvez ser vice do Lula na chapa que o Lula estava construindo, o Brasil hoje teria um outro desfecho, como está dizendo o Mangabeira Unger? Né? Teve uma época que o Lula saiu fazendo caravanas e tal. Eu falei, se o Ciro viaja pelas caravanas com o Lula, pelo Nordeste, e se coloca como um vice do Lula, ele tinha duas alternativas. Bom, o Lula ganha a eleição, é candidato, e o Ciro é o sucessor natural, né, em 2022. O Lula não pode ser candidato porque tem um golpe de Estado em curso. O PT tornaria o Ciro Gomes candidato oficial da chapa, mas ele não quis estar a reboque do Lula. E hoje o Mangabeira Unger faz essa crítica. Eu queria pedir uma opinião do Thiago sobre a autocrítica do Mangabeira e do PDT, então, em relação à postura do Ciro. Eu acho que o Ciro a palavra é egoísmo, porque o Lula falou e o Ciro também admitiu que ele foi convidado para ser vice do Lula e ele chamou aquilo de palhaçada, inclusive. É uma palhaçada, eu não quis fazer parte da palhaçada. Só que se essa palhaçada ele fizesse parte, hoje o presidente do Brasil não era Bolsonaro, era o Ciro Gomes, com o apoio do PT, com o apoio da esquerda e com o nosso respeito. Mas ele perdeu completamente o respeito quando ele foi egoísta, ele quis se colocar à vontade dele à frente da necessidade do Brasil inteiro. Ele jogou o Brasil nas mãos do fascismo. Bom, obrigado a todo mundo, bom domingo a todos e vamos seguir na luta sobre o impeachment. Derruba o Bolsonaro, o Mourão, vamos igual um trator passar por cima de todos eles, sem bundamolismo, vamos para cima. Quero a esquerda que luta